Olá, caros professores da página Didática Reflexiva da Música. Bem-vindos à nossa aula online da semana. E para mim tem sido uma experiência incrível poder compartilhar com vocês a minha experiência docência, os meus anos de estudo e reflexão, né? Vocês podem pensar, poxa, mas ela não está falando nada de música ainda, né? Nada do ensino de música. Mas eu vou chegar lá. É que eu preciso construir uma base de fundamentação para que quando eu entrar com o ensino de música, seja com exemplos ou seja com a própria fundamentação da didática reflexiva da música, vocês possam compreender isso de maneira efetiva. Então, olha só. Nós vimos o que é didática, né, que é a sistematização e a planificação de uma forma de ensinar que exige uma postura revisional do professor, né? Vimos a diferença entre ser e estar professor, e esses componentes vão retornar mais adiante. Quer dizer, eu estou plantando sementes para que vocês possam ir refletindo e construir um corpo que, sem brincadeira, é muito maior do que esses meros slides e a minha fala em si, né? É algo muito profundo, de uma dimensão, assim, imensurável. Bom, para que didática? Por que eu preciso ter uma didática, especialmente a reflexiva? Bom, a primeira coisa que eu penso é porque a gente precisa lidar com a subjetividade do nosso aluno. E em se tratando de ensino de música, nem se fale do quesito subjetividade. Então, o que acontece normalmente é que você leva para a sala de aula alguma coisa, um conteúdo, você tem ali uma forma de ensinar e, de repente, você viu que aquilo não atingiu o seu aluno, que ele não compreendeu, ou, né, duas coisas decorrem daí. Primeiro, é muito comum o professor achar que o problema está no aluno. Ele que não aprende, ele que tem dificuldade. Mas lembra daquela perguntinha? Você gostaria de ser seu aluno? Né? A questão é, e eu? E eu como professor? Será que eu estou com um leque suficientemente grande de abordagens e formas de atuar com um aluno que eu possa verificar o que funciona melhor com um aluno do que com o outro? Uma coisa para se pensar. Outra coisa é lidar com a linguagem e as percepções do seu aluno. Muitas vezes você chega na aula usando uma abordagem, por exemplo, muito sinestésica e o seu aluno é muito visual. E aí? Né? Ou então você usa uma linguagem muito objetiva e o seu aluno funcionaria melhor com uma linguagem mais metafórica. Tá? São exemplos que eu estou oferecendo aqui, mas que vocês possam ter claramente o que são essas questões que eu estou colocando e sua relação com a didática, que é toda, né? Você vai utilizar essas questões que você está pensando a respeito da subjetividade, o que seu aluno sente, como que ele pensa as coisas, como que ele constrói o seu corpo de conhecimentos, lidando com os conteúdos que já foram oferecidos para ele e aqueles que você tem oferecido, né? Porque todo aluno que chega para nós, ele não chega como uma tábula rasa, nunca. O aluno sempre vai trazer uma carga, mesmo que ele nunca estudou música na vida, ele vive, ele tem a experiência de vida, por mais tenra que seja a sua idade, né? E aí aquilo ali a gente tem que investigar. Então, as primeiras aulas eu falo que é como se fossem diagnósticas. Você vai conhecer todos esses quesitos do seu aluno e a partir daí, e eu não temo em dizer, é muito tentativa e erro sim, tá? A docência funciona, por mais que você tenha conhecimentos de didática, por mais que você tenha um conhecimento profundo do seu conteúdo, é a vivência da sala de aula, é o tete-a-tete, é o dia a dia, é que vai construir em você as competências necessárias para você atuar. Outra coisa são as crenças. Quando eu falo em crença, não tem nada a ver com religião ou coisa afim, mas é a prática de vida do aluno,
tá? Isso é fácil, isso é difícil, eu vou conseguir, eu não vou conseguir, isso é legal, isso não é legal, né? Então, assim, aquilo que o aluno julga do conteúdo que ele está para aprender ou está aprendendo, determina muito como ele vai aprender. Então, às vezes, um bloqueio na aprendizagem não é porque o aluno tem uma dificuldade cognitiva ou motora ou sei lá o que mais, mas às vezes é porque o conjunto de crenças que ele possui é que não está funcionando para aquilo que ele deseja atingir, né? Eu tenho muito aluno, especialmente adulto, que diz para mim: "Ah, eu nunca vou conseguir ler uma partitura". A questão é, você já leu? Não, as pessoas falam que é difícil, então você está adotando uma crença alheia. Por que você não espera e me permite mostrar para você que em vez de ser um bicho de 7 cabeças, ele costuma ter uma ou até meia cabecinha só, né? Então, isso aqui são as crenças. Então, uma didática vai ajudar você, ó, planificar o melhor aproveitamento desses 3 itens que eu mostrei acima. Tá? Porque você vai conseguir organizar a sua prática docente para atingir a subjetividade do seu aluno, a linguagem, as percepções e as crenças. E quando é em turma, isso é um trabalho muito mais desafiador, não é mesmo? Quantas subjetividades tem ali dentro? Quantas linguagens e percepções? E quantos sistemas de crenças há ali? Então, o professor tem que ser reflexivo justamente para ser flexível e poder saber abordar um conteúdo das mais diversas formas possíveis e num caráter revisional, ou seja, a cada aula aquilo está retornando, para que você possa atingir o maior número de alunos possível. E também a didática serve para otimizar o desenvolvimento do seu aluno. Ora, se você consegue dialogar com aqueles 3 primeiros itens, né, do seu aluno, da turma em que você está lidando, você vai, com certeza, acelerar o desenvolvimento deles, porque você vai dialogar com os sistemas de aprendizagem que eles possuem, né? E, por fim, uma didática vai servir para você otimizar a sua própria prática, tá? Porque se você ensina sempre da mesma maneira, você é uma receitinha de bolo. Pá, você entrou dentro da sala de aula, não importa o público que você tem ali, você vai fazer a mesma coisa do mesmo jeito. E aí, com o passar dos anos, você se frustra com a baixa de resultados positivos ou com a permanência de saldos positivos, né? Quer dizer, esse número não cresce, e você tende, às vezes, a atribuir isso para os alunos, para o sistema, a educação. Esquece que quando você se organiza internamente, organiza não só os conteúdos que você vai trabalhar, mas esses itens ligados à subjetividade da prática, né, que é a subjetividade do aluno, a linguagem, as percepções dele e o conjunto de crenças que ele possui, até para quem sabe mudá-las, ajudá-lo a encontrar crenças melhores, você vai estar oferecendo para si mesmo um conjunto vasto de maneiras de ensinar. Então, começa a perceber que não importa o perfil de aluno que chega para você, você começa a sempre dar um jeito, que eu digo, né? Você começa a consertar os problemas que os alunos trazem de outros professores e tal. Eu tenho muita experiência com alunos que têm traumas com leitura. Então, eu sou professora de piano, né? Dou muitas aulas particulares. Então, eu vejo, às vezes, mães que me ligam para poder dar aula para o filho dela e fala: meu filho desistiu de estudar porque a professora insistia muito na leitura e tal, e a aula foi ficando chata. Bom, a leitura ela não é algo chato, ela se torna algo chato dependendo da maneira como você ensina. Então, na maioria das vezes, eu começava a perceber que não era a leitura que era chata. O que era chato era o aluno lidar com uma coisa que ele não estava pronto para aprender, ele não sabia ler. Eu colocava a partitura na frente, ele não reconhecia aqueles símbolos. Então, os signos não vinham à tona. Então, você está lidando com um sistema
né? Um sistema, uma linguagem que não está fazendo sentido nenhum para você, é claro que aquilo vai se tornar desinteressante, sabe? Então, assim, a didática, ela te traz essa lanterna, sabe? A didática reflexiva, ela é uma lanterna na sua prática docente, porque você começa a enxergar tudo com mais evidência, tudo com mais clareza, tá? Então é isso. Por hoje ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula. Obrigada!